Eles voltam. Sempre voltam. Mas não pela razão que você imaginou durante todos aqueles meses de desespero silencioso. Enquanto você implorava por atenção nas entrelinhas de mensagens não respondidas, enquanto checava o status online deles às 3 da manhã, enquanto se oferecia em doses homeopáticas de afeto para não incomodar, nada. Silêncio absoluto. Indiferença que você interpretou como desinteresse genuíno. Mas bastou você decidir parar. Bastou você retirar a energia que sustentava a dinâmica inteira. Bastou você finalmente conseguir dormir sem checar o celular, sair sem esperar notificação, rir sem culpa. E então, como se tivesse sido acionado por um sensor invisível, a mensagem chegou. Oi, sumida O. 3 palavras, casuais, como se fosse coincidência. Como se não fosse exatamente isso que você esperou ouvir durante meses de ausência brutal deles. E você, que jurou para si mesmo que não cairia de novo, sentiu o coração acelerar. Porque uma parte sua ainda quer acreditar que eles finalmente perceberam. Que sentiram falta, que acordaram. Mas não acordaram. Eles reagiram. E a diferença entre essas duas coisas é tudo. Deixa eu te contar o que realmente aconteceu nos últimos meses. Você se afastou. Não da forma dramática que costumava fazer. Aquela em que você anunciava o afastamento, bloqueava por 3 dias e depois voltava com desculpas fracas. Não. Dessa vez foi diferente. Você simplesmente saiu, sem aviso, sem despedida performática, sem deixar a porta entreaberta. E pela primeira vez, você realmente viveu sem eles. Não foi fácil. As primeiras semanas foram um desmame doloroso. Você ainda pegava o celular no piloto automático, ainda digitava mensagens que nunca enviava, ainda sonhava com reconciliações que nunca viriam. Mas aos poucos, algo mudou. A ausência deles deixou de ser um buraco negro e passou a ser apenas espaço vazio. Espaço que você começou, timidamente, a preencher. Você saiu com amigos sem precisar contar para eles. Comprou aquele livro que eles achavam besteira. Assistiu a série que eles detestavam. Tomou decisões sem consultar uma versão imaginária deles na sua cabeça. E em algum momento, você nem percebeu quando, passou um dia inteiro sem pensar neles. E foi exatamente nesse dia que eles voltaram. Porque eles não sentem quando você está mal. Eles sentem quando você está bem. Aqui está o que você precisa entender e que vai doer como bisturi sem anestesia. Eles não voltam porque perceberam seu valor. Voltam porque você parou de validá-los. Durante todo o tempo em que você estava disponível, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, você era previsível, seguro. Uma presença constante que não exigia nada além de migalhas intermitentes de atenção. Você era o porto onde eles ancoravam quando precisavam, sabendo que você sempre estaria lá. Mas quando você saiu, quando realmente se ausentou, a dinâmica toda desmoronou. Porque a verdade nua e crua é que muitos relacionamentos não funcionam por amor recíproco. Funcionam por dependência de validação. E você, ao permanecer disponível, alimentava não o amor deles por você, mas a necessidade deles de serem amados por você. Pensa bem, durante quanto tempo você foi o único que se esforçava? O único que perguntava, como foi seu dia? O único que planejava encontros. O único que relevava ausências. O único que aceitava o mínimo como se fosse suficiente. Você não era um parceiro. Era um espelho. Um espelho que refletia para eles a imagem que eles precisavam ver. A de alguém desejável, importante, amado. E quando você se afastou, o espelho sumiu. E pela primeira vez em muito tempo, eles ficaram sozinhos com a própria imagem. Sem filtro, sem validação externa, sem você. E não gostaram do que viram. Então voltaram. Não por você, por eles. E eu sei o que você está pensando agora. Mas e se dessa vez for diferente? E se eles realmente perceberam? E se a ausência serviu para eles acordarem? Segura essa pergunta.
porque a resposta vai aparecer mais à frente. E não vai ser a que você quer ouvir. Volta comigo para o começo de tudo. Lembra quando vocês se conheceram? Lembra de como era? Você era inteiro, completo, com amigos, hobbies, vida própria. E foi exatamente isso que atraiu a pessoa. Não a versão de você que implora por atenção às 3 da manhã. Não a versão que aceita qualquer migalha, mas a versão que tinha densidade, gravidade própria. Mas em algum momento, e isso acontece devagar como erosão, você começou a se dissolver. Não foi um evento único, foi uma série de pequenas renúncias. Você cancelou planos com amigos porque talvez eles chamem hoje. Parou de postar aquela foto porque talvez eles não gostem. Deixou de lado aquilo que você amava porque eles acham bobagem. Reduziu suas opiniões, seus gostos, seus limites. Você se tornou menor e chamou isso de amor. Mas amor não é isso. Amor é presença, não ausência de si mesmo. E o que você ofereceu não foi amor, foi apagamento voluntário. E sabe qual é o detalhe mais cruel? Enquanto você se dissolvia para caber na vida deles, eles continuavam inteiros, vivendo, saindo, existindo sem você. Porque para eles, você era opcional. Confortável, mas opcional. E opções não geram urgência. Opções esperam. Então você esperou. Meses, anos talvez. Esperou que eles te escolhessem de verdade. Mas escolha não vem de espera passiva. Escolha vem de presença integral. E você não estava presente. Você estava disponível. E disponibilidade constante é invisibilidade gradual. Até que você sumiu de verdade. E aí, finalmente eles notaram. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que vai determinar tudo daqui pra frente. Você voltou a ser inteiro porque superou ou porque quer ser visto superando? Porque se for a segunda opção, você já perdeu de novo. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir, mas que precisa ser dita com a brutalidade necessária. Se você voltar, vai começar exatamente de onde parou. Porque a mensagem casual deles, "Oi, sumida o", não é um pedido de desculpas. É um teste. Um teste para ver se você ainda é a mesma pessoa que aceitava o mínimo. Se você ainda está disponível. Se você ainda valida a existência deles sem exigir reciprocidade. E se você responder, se cair na armadilha de achar que dessa vez é diferente, em poucas semanas você vai estar exatamente onde estava. Checando status, esperando respostas, aceitando migalhas, porque o padrão deles não mudou. Eles só sentiram a ausência do que você oferecia, não de quem você é. Eles não voltam porque te amam. Voltam porque perderam o controle. E a parte mais sombria disso tudo? Se você ceder agora, depois de todo esse tempo de reconstrução, depois de finalmente ter recuperado pedaços de si mesmo, você vai se ressentir. Não deles, de você. Porque no fundo, você vai saber que escolheu a ilusão em vez da verdade. Escolheu o conforto momentâneo de ser desejado, em vez da dignidade permanente de ser respeitado. E aí, quando eles desaparecerem de novo, e vão desaparecer, porque sempre desaparecem, você não vai ter mais a desculpa de "não sabia". Vai saber. E vai ter escolhido mesmo assim. Então agora você decide. Não precisa bloquear. Não precisa fazer drama. Não precisa mandar textão explicando por que não vai voltar. Você simplesmente não volta. Porque finalmente entendeu que o silêncio que os perturbou não foi estratégia. Foi consequência de você ter parado de se abandonar. E se tem uma coisa que você aprendeu nesse processo todo, é que pessoas que realmente te amam não desaparecem quando você está bem. Não testam sua disponibilidade. Não voltam apenas porque você parou de estar lá. Pessoas que te amam ficam. Nas crises e nas conquistas. Na sua pior versão e na melhor. Não porque você é perfeito, mas porque você é real. E presença real não precisa de ausência para ser valorizada. Então, se eles voltaram agora, depois de todo esse tempo, não é porque você venceu. É porque você finalmente saiu do jogo. E quem sai do jogo não volta para jogar de novo. Só observa de longe, com a clareza fria de quem entendeu as regras. Você estava bem demais.
E isso os perturbou. Mas a pergunta que fica não é: por que eles voltaram? É: por que você consideraria voltar? E se você ainda não tem uma resposta clara para isso, então você ainda não está bem o suficiente. A transformação real não termina quando eles voltam. Termina quando você não precisa mais que eles voltem. E se você quer entender de verdade o que te trouxe até aqui e como nunca mais se perder assim, se inscreve no canal. Porque o próximo passo não é sobre eles. É sobre você finalmente se escolher de verdade.